Olá, boas noites, tudo bom? Boas noites aqui de Doha, no Catar, e boas tardes aí no Brasil. São 16 horas aí no Brasil, exatamente. Isso, 16 horas da tarde aí e 10 horas da noite aqui no Brasil. Opa, já estamos recebendo a presença aqui no YouTube, né? Recifense da Silva Sauro. Olá, Recifense da Silva Sauro, boas tardes. Poderia dar dicas de como facilitar a leitura de documentos que estão com as letras bem apagadas, uso de luz ultravioleta? Eita, essa aí é uma técnica que eu não conheço, para ser sincero com você. Eu conheço as técnicas de você ou ler diretamente, né, o documento original, né, e se ele está digitalizado, eu conheço a técnica de você, com um programa editor de imagens, tipo Photoshop, né, você dá uma clareada nela para facilitar, né? Agora, essa técnica de luz ultravioleta, né, seria no documento físico, né? Essa eu desconheço. É possível que tenha, sim. É possível que tenha. Se você tiver alguma ideia de como faz esse lance da luz ultravioleta, pode mandar o link aí, a gente dá uma estudada nessa técnica. Eu sinceramente, eu desconheço, né? Eu sou daquele pesquisador raiz, né? De olhar e do jeito que está, tentar entender, né? E se não, digitalizar o documento, né? E com um programa de tratamento de imagens, né? Dar uma tratada lá, né? E tentar ler do jeito que dá, né? Essa técnica eu confesso que eu desconheço. Essa é a resposta para o Recifense da Silva Sauro no YouTube. Boas noites, boas tardes aí do Brasil, né? O que mais? Instagram. Vamos dar um olá para o pessoal do Instagram antes de começarmos, né? Vamos começar dentro de poucos minutos. Aqui, quem tá? Vera Lúcia, olá, boas noites, Vera Lúcia, tudo bom? Boas tardes, né? Você deve estar aí em Fortaleza, não é isso? Abração aí para todos e feliz Dia das Mães. Jackers também, Jackers. Ai, Anne. Beleza. Opa, hoje tá mais quente porque tem luz vindo daqui, tem luz vindo daqui. Tá de noite, mas aqui tá quente aqui dentro do quarto. Nossa. Então, podemos iniciar? Roberto Camelo Borba. Olá, primo. Boas noites, tudo bom? Boa tarde, boas tardes. Um abraço, seu primo Roberto do Rio de Janeiro. Abração, abração, primo. Falta a gente fazer aquele encontro aí no Rio, né? Em breve faremos. Abração. Bom, beleza. Vamos iniciar, né? Esse link eu já compartilhei lá no grupo do HGGP, né? O HGGP lá da Paraíba e o HGGP de Pernambuco, né? Fiquem à vontade, né, para compartilhar o link, como estamos transmitindo dessa vez pelo YouTube, né, e compartilhando o link no Facebook e fazendo a live pelo Instagram também, né, sinta-se à vontade para compartilhar o link aí para que mais pessoas, né, possam ter oportunidade de ser alcançadas aí, né, as pessoas que têm algum interesse em saber um pouco mais de história do Brasil, um pouco de genealogia, né. Nós já lançamos, alguns de vocês já sabem, o primeiro vídeo do HGGP na semana passada, no domingo, está gravado lá no YouTube, né? E esse aqui vai ser o segundo vídeo, né, do grupo do HGGP, né? O História, Genealogia e Genética da Paraíba e de Pernambuco. Aí o Recifense está falando aqui, vi num vídeo uma historiadora falando sobre a mesa de luz negra que serve para acender a folha, menos os pontos onde há o ferro, no caso onde está escrito. Interessante essa técnica, Recifense. Eu, para ser sincero com você, eu desconheço, né? Eu vou até dar uma pesquisada a respeito disso, eu não conheço. Eu acho que eu sou, pelo menos nessa parte de buscar esses documentos, eu sou das antigas, de olhar o documento do jeito que está mesmo.
né? E no máximo dar uma tratada no Photoshop, né? Mas essa aí deve ser interessante, deve ser uma técnica muito interessante. Eu vou dar uma pesquisada depois, né? Eu posso até trazer alguma informação a mais, né? Depois desse programa. Mas legal, pô, valeu pela dica, Recipiência, brigadão. Bom, então vamos começar, né? Já são 4h05, né? Beleza, vamos começar. Depois nós voltamos a interagir, né? Logo depois dessa primeira parte, né? Desse primeiro módulo aqui. Hoje eu garanto não vai ser tão longo quanto o primeiro dia. Desculpa. Vejamos, vamos fazer a transição. Opa, cá estamos. Essa aqui é a apresentação de hoje, né? História, nós vamos falar um pouco de história e de dicas genealógicas, né? São dicas que nós preparamos o grupo do HGGP, né? Então, boas tardes para você aí do Brasil, são 16 horas, 16h05 para ser mais exato. Eu sou Flaubert Bajuleira, diretamente da quarentena aqui em Doha, no Catar, também na quarentena, onde os ponteiros já marcam 22h05. E você está no programa ao vivo do Genealogia do HGGP, História, Genealogia e Genética da Paraíba e Pernambuco, em sua segunda live. Hoje apresentando imigrações portuguesas, dicas genealógicas e de leitura, né? Hoje o programa ele tá separado, né? Ele está dividido da seguinte maneira, né? Primeiro um momento histórico, né? Um momento rápido histórico. Depois nós vamos voltar para a participação dos membros, né? Das pessoas que estão nos assistindo, né? Verificar suas perguntas, seus comentários, né? Vamos falar sobre, então, em seguida, algumas dicas de genealogia, algumas dicas que eu uso, né, na pesquisas dos meus antepassados, que podem ser úteis para você também, para você que está buscando seus antepassados. E, para finalizar, algumas dicas de leitura, né, de alguma literatura que é importante e prescindível para aqueles que estão começando, ou até aqueles que já são mais experientes já em buscar os seus antepassados, especialmente nessa área do Nordeste, Paraíba, especificamente, né? Desculpa. Antes de começar, nós vamos dar um olá para quem está online conosco, né? Eu já tinha falado uma boa tarde para o Recifense da Silva Sara no YouTube. Olá, boas tardes, tudo bom? E também para o primo Roberto Camelo Borba. Tudo bom, primo? Boas tardes lá. E Jaqueline, o primo Jorge Almeida lá no Instagram. Quem mais? Jorge Almeida, Ana Tereza Ribeiro, tudo bom, prima? Beleza, Jorge. Fala, primo, fala. Opa, pode falar aí que eu respondo. Aparecendo na telinha ali e eu olhando, eu respondo sim. Esse senhor está falando. Olá, boas tardes. Pois é, então vamos começar. Vamos começar, né? Beleza. Voltando aqui para nossa palestra, né? Não palestra, nossa apresentação. Opa, vamos lá, respondeu, beleza. Então vamos começar agora o momento história, né? Vamos falar um pouco sobre o povoamento do Brasil pelos portugueses e o porquê que isso é importante para aqueles que estão buscando genealogia, né, dos seus ancestrais. O porquê, a importância desse momento histórico, né? Nós já falamos no primeiro encontro no domingo passado, né, da importância da gente saber um pouco da história local, história do Brasil e geografia também, para que a gente possa avançar nas nossas pesquisas, né? E nesse momento de história nós vamos conversar um pouco sobre esse processo de povoamento do Brasil feito pelos portugueses. E nós vamos ver que ele foi feito em períodos distintos, né, da história, né, que são conhecidos como as imigrações portuguesas. Na primeira parte das imigrações portuguesas, nós começamos a ver imigrações começando, obviamente, em 1500 até 1700. Né? Esse é um período da história brasileira conhecido como a imigração restrita. Né? Agora, por que é importante saber isso para quem está pesquisando, né, correndo atrás de ancestrais, né, está procurando a respeito de genealogia, né? Por que é importante? Eu explico. Né? Durante esse período de tempo, as imigrações para o Brasil elas eram pouco expressivas. Né? Em Portugal, o que estava acontecendo lá? Existia um cenário de epidemia, né, escassez no abastecimento, né, de víveres,
o que contribuía um pouco, o que contribuía para que não houvesse esse interesse dos portugueses virem para a colônia, né, para o Brasil, né, para colonizar aqui. Ou simplesmente não haviam recursos financeiros, né, para poder empreender tal jornada, né, atravessar o Oceano Atlântico para vir para cá, né, durante esse cenário histórico que estava ocorrendo lá em Portugal, né. Então, de acordo com o IBGE, existe um número não maior do que 100 mil pessoas que vieram para o Brasil durante esse período, de 1500 a 1700. E o que é importante saber desse período? Era saber quem é que veio, quem de português veio para o Brasil durante esse período, né? Então é importante saber que um grupo de indivíduos que veio foram imigrantes ricos, né? Imigrantes da elite portuguesa. E o que é importante saber também que eles, inicialmente, eles se fixaram na Bahia e em Pernambuco, explorando a cana-de-açúcar e também a criação de gado. Quem mais? Além desses ricos portugueses, né, que vieram durante esse período, entre 1500 e 1700, quem é que estava vindo? Ou um outro grupo que vinha para cá, né? Eram os tais dos degredados, né? Esses degredados, quem eram os degredados, né? Os degredados, ele origina-se de uma palavra chamada decretum, uma palavra em latim, né? O que significa essa palavra? Significa, especialmente para essas pessoas, que eram alguém com restrições legais de movimento, de fala e até de trabalho, né? Na realidade eram presos, né? É uma outra forma de dizer que eram presos. E a pena dos degredados era de exílio, né? Ser exilados aqui para a colônia, para o Brasil, né? Então, quem estavam entre esses degredados? Né? Estavam criminosos comuns, né? E estavam presos políticos e presos religiosos também, né? Agora, quem seriam esses presos religiosos, né? No meio desses degredados aí, desses criminosos, né? Então eram os cristãos novos, né? Porque a gente sabe que estava ocorrendo a Inquisição durante aquele período, né? Quem era de outra religião era perseguido, né? Principalmente os judeus, né? E eles também se tornaram presos e muitos deles, além de serem mortos na fogueira lá em Portugal, né? Muitos deles também foram enviados para o Brasil, né? Nessa categoria de degredados. E nessa categoria o que aconteceria? Eles eram lançados, né? Lançados nas costas brasileiras, né? Lançados ao mar, lançados à terra nas costas brasileiras. Né, e era feito uma espécie de pacto, de acordo com esses degredados, né? Então, eles eram lançados lá, tinham os nativos, né? Então, se eles conseguissem empreender na jornada de sobreviver, né? No meio daquelas intempéries, né? De ser lançado num lugar hostil, né? Cheio de indígenas, né? E eles conseguissem sobreviver, arrumar um jeito de fazer amizade com os locais e desenvolver, conseguir encontrar minas de ouro para o rei, né? Seria uma espécie de troca de interesses, aí sim era lhe dado o perdão, né? Então, esse era o acordo, né, inicialmente, né, dos degredados que eram lançados aqui nas costas brasileiras, né? Que, como já falei, existiam cristãos novos e até ciganos também nesse meio. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, né, eu recomendo o livro do Eduardo Bueno, né, que fala sobre náufragos, traficantes e degredados, né, um livro muito interessante, né, que pode dar mais detalhes a respeito desse momento histórico, né, que, lembrando que ocorreu entre 1500 a 1700. O próximo momento histórico, né, a próxima imigração é a que ocorreu entre 1701 até 1850. Ela é conhecida como imigração de transição, né. Era um período onde houve um boom, né, um fluxo muito grande de imigrantes portugueses. Nesse momento, nós vamos começar a ter a presença contrastante de um grande número de portugueses, né, da elite, né, juntamente com os minhotos pobres, né? Então, nós vamos ter os ricos, mas vamos ter também muitos minhotos pobres. Quem são os minhotos? Os minhotos são esses portugueses do norte de Portugal, né, da região do Minho, né? Da região do Minho de Portugal, por isso que eram chamados de minhotos. E porque os minhotos pobres, né, eles haviam expulsos, naquela ocasião, eles estavam sendo expulsos por causa da falta de trabalho, né, ocorridos por causa da Revolução Agrícola que estava acontecendo. Um outro motivo que levou, além dessa perseguição,
é a descoberta do ouro no Brasil colônia, né? Isso favoreceu também essas migrações para que os portugueses vieram para cá. Opa, tem ouro lá no Brasil, bora para lá, né? Desculpa. Também nós começamos a ver a incidência de judeus forçados à conversão migrando para o Brasil nessa época, né? Para mais detalhes a respeito desse ponto, a respeito de judeus, né, durante esse período, né, e anterior a esse, né, eu também recomendo o livro da Anita Novinsky, né, Os Judeus que Construíram o Brasil. Né? Ele fala exatamente sobre essas reveses, né, que os judeus tiveram, né, e o grande papel que eles tiveram, né, no progresso, no desenvolvimento e na construção do nosso país, ainda começando, provavelmente nessa época, né, durante esse período, tanto do período da imigração restrita, quanto durante o período da imigração de transição. Né? Agora, que mais? Depois desse período de tempo, nós temos a imigração de massa, né? Que ela começou a ocorrer em 1851 até 1930. Né? Ela se caracteriza, né, pela grande quantidade de portugueses pobres, mulheres e crianças órfãs menores de 14 anos, que começaram a vir aqui para o Brasil, né, em grandes quantidades, representando cerca até de 20% de um total de emigrados para o Brasil. Alguns dos fatores, né, que facilitaram, contribuíram para essa migração, seria o crescimento da população, né, lá em Portugal, e a mecanização de algumas atividades agrícolas. Esse é o período onde os pobres minhotos, né, mais uma vez, né, os portugueses lá do norte de Portugal, eles vêm ao Brasil e eles começam a ser estigmatizados pela sua ignorância, porque são pessoas rudes, né, pessoas da fazenda, né, não têm muito acesso à educação, né, eles se criam para cuidar da fazenda, de gado, né, e são pessoas simples, né, então eles começam a ser estigmatizados já no Brasil, né, de uma forma preconceituosa. E a gente começa a ver também o aparecimento de livros no Brasil, de anedotas, fazendo críticas à herança colonial. Né? Existe até um escritor, né, chamado Raimundo José da Cunha Matos, né, que ele começa a falar um pouco do drama, né, desse português que chega no Brasil, né, e ele descreve um pouco do drama que eles passam. Inclusive, eu tenho até um pequeno trecho, né, de uma descrição que ele faz, né, do Cunha Matos, que ele faz a respeito dos portugueses chegando. Ele diz da seguinte forma: o português pobre, ao desembarcar nos portos brasileiros, vestia polaina de Saragossa e calção, colete de baetão, encarnado com seus corações e meia. Geralmente desembarcam dos navios com um pau às costas, 2 restas de cebola e outras tantas de alhos, e uma trouxinha de pano de linho debaixo do braço. Eram minhotos que, para sobreviver, dormiam na rua e procuravam ajuda de instituições de caridade. Então, esse é o cenário, né, que esses portugueses encontravam durante esse período, né, da imigração de massa, né, e esse era o relato, né, do drama que muitos, né, viviam durante aquela época, né. E nesse período também, o que é importante saber também desse período? É nesse período que a gente começa a encontrar documentalmente as tais listas de passageiros de navios, né. Essa é uma outra ferramenta, né, de estudo e de busca dos nossos antepassados, né, buscar essas tais listas de passageiros de navios, né. Então, muitos de nós temos antepassados, temos ancestrais, né, que viveram em diversas épocas, né, que chegaram no Brasil em diversas épocas, e todos nós temos o desejo de buscar, né, de olhar o nome desses ancestrais, né, numa lista de passageiros, né. O grande desafio que nós encontramos para todos nós que buscamos, né, nomes de antepassados, né, em listas de navios, é exatamente a antiguidade dessas listas, né? Então, essas listas, as que nós temos hoje em dia, né, que podem ser buscadas, né, no Arquivo Nacional e até no FEMSOS também, o grande lance é que elas começam a aparecer a partir de 1875, né, exatamente durante
esse período da imigração de massa, né? Mas muitos de nós, né, temos ancestrais que vieram antes dessa época, né? Então não se encontra, né, listas de passageiros de navios que sejam da época da imigração de transição, né? A gente pode até encontrar uma lista ou outra, né, ainda dentro da imigração de massa, dentro dessa fase, né? Às vezes 1850, né? Mas agora os mais antigos mesmos, né, entre 1700 até 1810, 1820, né, não se encontra, né? Aliás, se alguém encontrar, se alguém souber, por favor, né, nos notifique, comunique aqui a todos nós, porque até então nós desconhecemos e não se encontra em um lugar, né? Ao longo das minhas pesquisas e conversas com outros pesquisadores, né, a gente não encontra acesso a esse tipo de documentos, se existissem esses documentos, né? Então, e finalmente, nós temos né, para terminar essa sessão de imigrações portuguesas e saber que tipo de português estava vindo, em que época, né? A gente começa a identificar, né, o perfil desses portugueses. Finalmente, em 1960, entre 1960 a 1991, nós conhecemos esse período como a imigração de declínio, né? Na realidade, desde a partir de 1930 que a gente começa a ver uma queda nessas migrações, devido ao desenvolvimento industrial que estava ocorrendo. A expansão do mercado de trabalho europeu também foi um outro fator. A política interna do Brasil de proteção ao trabalho nacional e, é óbvio, o advento da Segunda Guerra Mundial, né, que é óbvio que durante aquele período de tempo, né, estavam restritos, né, os transportes terrestres entre um país e outro, e muito mais atravessando o Oceano Atlântico, né? E essas migrações, elas só vieram a voltar a ocorrer, né, elas só foram retomadas lá pelos fins de 1960 até o início de 1970, né? Então, e apenas nos anos de 1981 e 1999 é que nós começamos a fazer o caminho contrário, né? Os filhos dos portugueses, os netos desses que vieram nessa época, né, e até outros brasileiros, né, começam a ir para Portugal, né? Aproveitando, né, naqueles anos, né, como eu falei, entre 81 e 1991, um declínio da fecundidade lá em Portugal, que promovia um envelhecimento da população naquele país, né? Então, desde essa época que muitos brasileiros começaram a ir para Portugal, retornar, né? Então, o porquê que eu quis mostrar esse lance, né, trazer esse momento histórico, né, falando sobre esses 4 momentos de migração, exatamente para a gente ter uma noção, né, de qual era o perfil do português, né, dependendo da época que ele veio, né? Então a gente pode ter uma ideia. E também de como procurar e saber onde é que tem documento, se tem documento, né? Porque a gente pode ver que existem épocas que não existiam, não tem documentação a respeito, né? Para a gente ter uma noção, né, do cenário, né, que a gente encontra, né, e que a gente vai encontrar quando a gente começa a adentrar nos nossos antepassados, que são mais antigos, né? Então, essa foi o momento da história de hoje, né? Vamos ver agora a participação dos membros, né? Aqui no YouTube, como é que tá por aqui? Aqui no YouTube, deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa. O Recifense, né? Recifense da Silva Sauro, os documentos que procuro estão difíceis de ler pelo computador. Vou olhar pessoalmente os documentos. Pois é. É verdade. Isso acontece bastante. Agora, esses documentos que você diz, Recifense, são documentos que você encontrou no Family Search, né? Ou você encontrou em algum outro local, né? Porque os Family Search realmente eles estão num modo padrão lá, né? Muitos deles estão em preto e branco, né? E tirando um pouco das características do papel original, né? E dependendo da forma como foi capturada a imagem, né, você consegue ter mais detalhes ou menos detalhes, né? Tanto até que quando você faz uma edição da imagem, se a imagem ela já tem uma qualidade boa, né, que tem uma resolução boa e as cores estão os mais reais possível, quando você faz edição, isso ajuda na interpretação de como você lê. Olá, boa tarde, Lu Palhanos, tudo bom?
também pelo YouTube, né? Vamos ver aqui pelo Instagram. Desculpa. A imagem está lá. Jorge de Almeida, na obra Histórias da Gente Brasileira. Jorge de Almeida, Maria Del Priore também destaca essa estigmação dos portugueses. Pois é. Foi algo muito popular, né, que aconteceu durante aqueles idos lá, né, por volta de 1820, né? Houve essa estigmação, né? Estigmatização, né? E acabou que a cultura, né, brasileira foi trazendo isso para hoje, né? Ou começou esse preconceito dessa época, né? Porque a gente sabe que exatamente não tem nada a ver, não corresponde com a realidade, né? Mas como eles vieram de uma região específica, né? Eles eram considerados, né, tipo os matutos, né? Os matutos lá de Portugal, né? Que foram, e essa é a impressão que os brasileiros da época, né, começaram a ter e achavam, todos os portugueses é desse jeito, né? Quando na realidade não é bem assim, né? Pois é. Vamos para a dica de genealogia de hoje? Dica de genealogia. Beleza. A planilha para antepassados, né? O que nós vamos mostrar, né, um pouco é uma técnica, né, é um método que eu utilizo, né, para me ajudar a compreender linhas de tempo, né, dos meus antepassados, né? Deixa eu passar aqui para uma planilha que eu tenho de exemplo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu abrir a planilha primeiro. E eu vou mostrar um exemplo de como que, de repente, um método, né, que pode ajudar você a fazer a sua genealogia ou então a continuar, né, caso você esteja parado, porque um dos problemas que a gente encontra muito quando a gente começa a ir mais para trás, a gente começa a ter problema com homônimos, né? Às vezes os pais colocavam o mesmo nome nos filhos, que colocavam o mesmo nome nos netos e os bisnetos e por aí vai. E às vezes torna difícil, ou mais complicado, mais desafiador para saber quem era aquele, né? Se era o pai, se era o filho, se era o bisneto, se era o sobrinho, né? Então, eu criei, na realidade eu não me lembro de ter visto esse tipo de método, né? Então, eu criei esse método que é uma forma que me ajuda a eu identificar, né? Quem é quem na linha de tempo, né? Deixa eu passar aqui para a minha planilha. Tá aqui, beleza? Agora eu vou fazer a conversão. Beleza. Então vamos lá. Opa, tá aqui a minha planilha, né, de exemplos, né, que de repente pode ajudar quem tiver empacado, né, travado aí em algum ancestral que talvez tenha homônimos, né, ou então queira entender, né, o período de tempo que esse ancestral ou esses ancestrais viveram, né? Quando você começa a colocar em formato de linha de tempo, auxilia bastante para você entender muitas coisas acontecendo. Então, no caso aqui, tá aqui, eu criei a planilha, né, meus ancestrais da genealogia, né? Então, o que eu fiz aqui? Essa linha verde, e ela continua, né? Essa primeira coluna, eu coloquei o nome de alguns dos meus antepassados conhecidos, né? De alguns deles. E eu coloquei as respectivas esposas que eu já sabia. E eu aproveitei, né, para deixá-la mais completa, eu aproveitei e coloquei os números de identificação do Family Search, né, que me ajudam a identificar o indivíduo, se eu precisar voltar nele na árvore dele, lá no Family Search. Então, como é que eu faço aqui? Eu coloco o nome dos indivíduos, né? No caso, são os indivíduos mais antigos que eu conheço da minha árvore paterna. Aqui tem a data provável que ele nasceu, né, cerca de about 1690, e aqui também uma data aproximada de quando ele faleceu, né? No caso aqui é Domingos Faria Castro, casado com a Isabel Rodrigues de Oliveira, né? E aqui qual é a cidade que ele nasceu, né? Na realidade é uma interrogação, né? Aqui eu coloquei, seria Crasto, seria Braga, seria Cheleiros, né? Aí eu coloquei esse ponto de interrogação e coloquei notas, né? Aí para justificar o porquê desses 3 lugares diferentes, né?
Porque isso significa que eu encontrei documentalmente, né, em lugares distintos, né, documentado que era de um lugar e de outro lugar. Né? Então, eu documentei tudo isso para me facilitar se eu precisar voltar nesse tipo de documento depois. No caso aqui diz que a Arcebispo de Braga, acordo assento do seu neto José, 2 de dezembro de 1756, acordo, livro de batismo número 3, página 52, aliás, folha 52, página 107. Né? E aqui diz também acordo, batismo e clemência, também Crasto em Braga, o historiador Zé Leal diz que ele era oriundo da Diocese de Porto, em seu trabalho no Vale Travessia. Né? Então, por exemplo, o historiador Zé Leal, ele falou isso no livro dele, né? Mas ele não colocou lá a fonte, ele não colocou dizendo da onde que ele tirou essa informação. Então, o que eu faço? Eu deixo apenas como anotação, né? Eu não tomo isso ainda como uma fonte documental, mas eu coloco aqui como uma observação, né? Se eu precisar voltar nisso por alguma razão, pode me dar uma pista, né? Para onde eu posso continuar. Mas, a princípio, é apenas uma sugestão, né? Eu não posso levar como uma fonte documental, até porque foi apenas uma opinião daquele historiador naquela ocasião, né? Dada os elementos, dada os documentos que ele tinha na época, né? No caso, aqui ele não citou nenhum documento, né? Por isso que eu não coloquei nada, né? Bom, isso aqui é uma forma, né, de você organizar os seus dados. Aí, o que é importante aqui? Aqui eu coloquei a linha de tempo e ela corre, né, para a direita. Aqui, 1690 é a data provável do nascimento, no caso desse primeiro ancestral, 1690, e a linha de vida dele corre. Aí você está vendo aqui que aqui vão passando os anos, e conforme eu encontro alguma documentação ou citação, né, a respeito dele, eu vou e coloco ali no ano específico. No caso, 1702, eu parei aqui, aí que diz o quê? Casou por volta de 1702, pois seu primeiro filho nasceu em 1714. Então, na realidade, ele pode ter casado em 1713 também, ou até antes, né? Mas eu coloquei uma data provável aqui porque a data do primeiro filho conhecido é 1714. Né? Então, eu deixei marcado ali como um lembrete, né? O que mais? Aqui, tenente, né? Em 1735. Tenente, ao 17 de julho de 1735, acordo, testamento de sua esposa Isabel, né? Então, aqui eu já acrescentei mais uma prova de vida e o que aconteceu numa data específica, né? Então, essa é uma forma. E aqui também outras ocorrências. Ó, Capitão Mor, né? E aqui eu coloquei vivo, porque existem ocorrências, né? Porque existem algumas fontes que dizem que ele já tinha falecido antes de 1765. No entanto, eu encontrei outras fontes dizendo que ele estava vivo aqui. Aí eu coloquei entre ponto de interrogação e coloquei dizendo da possibilidade que ele tivesse vivo nessa ocasião aqui. Né? Até eu encontrar mais documentos que comprovem, aí eu consigo fechar a linha de tempo dele documental real. Né? Então esse aqui é um exemplo. E por que eu falei o lance dos homônimos? Né? Descendo aqui, a gente percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5 Antônio de Barros Leira, né? Ao longo da história lá nos Cariri Paraibanos, né? Aqui eles têm cada um o seu número de identificação e quando eu fui fazendo a linha de tempo de cada um, eu fui vendo que ia aparecendo nomes de esposas diferentes em épocas variadas. E porque eu comecei a colocar a linha de tempo deles, né? Essa aqui são a linha de tempo, coloquei uma cor para cada para eu poder identificar, né? Ocorrências, pedidos de seis Marias, né? Vou colocar na linha de tempo respectiva. E por causa daquelas linhas de tempo, foi possível para mim identificar que esse primeiro Antônio de Barleiro casou com uma Teresa Maria de Jesus, já o outro casou com uma Isabel Joaquina Conceição, já o terceiro, aliás, quarto, com a Antônia Maria da Conceição. E esse aqui eu não encontrei uma esposa ainda. E esse aqui é o primeiro, esse aqui é o português Antônio de Barros Leira, que é o Antônio de Barros, que casou com a Ana de Freire Castro, né? Então, por causa dessa linha de tempo, me ajudou a eu saber quem era quem, né? Porque um já tinha morrido, né? E o outro estava vivo ainda. Um estava Capitão Mori, o outro estava casando. Então, através desses dados que a gente vai montando, através de documentos, nos ajuda a saber quem era quem também, né? Então, essa aqui é a dica de genealogia de hoje, né? Vamos ver aqui a participação dos membros, vamos ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Só estou deixando muito complicado. Beleza. Vamos lá.
Tayane Salgado, olá, boas tardes, Tayane Salgado. Pesquisei o documento da minha tataravó portuguesa de 1800 e achei, mas não tinha muitos dados dela. Pois é, eu te compreendo completamente, Tayane. Isso acontece, né? Às vezes você encontra documentos, né? E por várias razões, né? Às vezes o escrivão, ou às vezes o padre, ou às vezes o escrivão, né? Do cartório, né? O padre lá o padre, o secretário do padre na ocasião, né? Não colocou muitos documentos, né? A gente lendo alguns assentos de batismos, casamentos e óbitos, né? Que eventualmente tinha as visitas que o bispo fazia, né? Naquela localidade, e você via que ele escrevendo lá, ele fazia uma nota, né, dizendo quais eram o que não podia acontecer. Ó, não pode deixar de comentar isso, não pode deixar de dizer quem era o pai, não pode dizer quem era o avô, não pode deixar. Então você via as puxadas de orelha do bispo lá nos livros, né? Mas sim, isso eventualmente ocorria. Aí o que acontece dificulta muito, né? Se torna muito mais desafiador tentar encontrar e ir mais para trás, né? Eu concordo com você. Sei exatamente como é que é. Desculpe. O que mais? Aí o Roberto Carlos Borba, né, o primo lá, estava perguntando: mas nas pesquisas que você fez nos nossos antepassados, você teve que ir a Portugal? Não, ainda não tive que ir a Portugal, né? Ainda bem que lá em Portugal, né, essa questão de documentação digitalizada, né, eles estão muito mais avançados do que nós, né? Eles já têm a grande maioria da documentação que eles têm em relação a batismos, casamentos e óbitos, a maioria já está digitalizada, né? A Torre do Tombo, os arquivos distritais, né? Eles têm a função de digitalizar tudo isso exatamente com receio de que esses documentos se percam, né? Com a ação do tempo, né? O manuseio, então eles já há muito tempo eles já fazem um trabalho de digitalização, né? Isso pode ser acessado tanto na Torre do Tombo, né, essa documentação, como também nos arquivos distritais, né, de cada localidade de Portugal. No caso, né, eu pesquiso muito também no arquivo distrital de Leiria, e tem o de Viana do Castelo, né, e os outros de acordo com da onde seu antepassado está vindo, né. Recifenses da minha família, eles não conheciam outros nomes. Pois é, acontece também. Lu Palhanos, também pelo YouTube. Aproveitando, estou com uma dificuldade danada para imprimir a minha árvore. Não estou conseguindo nem abrir a minha árvore em formato de LCOM com os aplicativos indicados no grupo do Facebook. Alguma sugestão? Lu Palhanos, eu confesso para você que normalmente pessoalmente, né? Eu não tenho o costume de imprimir a minha árvore, né? Normalmente eu olho tudo na tela, né? Eu não costumo imprimir, mas eu posso ver sobre esse lance, né? Como é que se tem algum aplicativo, ou se tem uma forma de você conseguir fazer essa impressão dessa árvore aí, né? O que mais? Geraldo Fausto Cordeiro, vamos nessa, Geraldo, valeu. Rafael Medeiros, boa tarde, Flaviano. Obrigado pela live. Grande abraço também, Rafael. Beleza? Obrigado aí por estar acompanhando junto com a gente aí, né? O que mais? Instagram. Será que eu consigo acompanhar no meu lá? Porque o outro tá gravando lá. É difícil eu conseguir ler aquele de lá. Deixa eu ver se eu consigo ver através daqui. Vamos ver se eu consigo ver por aqui, para poder acompanhar os comentários e quem está aparecendo lá, né? Para pelo menos dizer um olá. Eu confesso que desde a primeira live eu estou tendo dificuldade de acompanhar os comentários do Instagram. Então, me perdoem aí. É mais fácil para mim ver os comentários do YouTube, né? E no Facebook. Mas como a live dessa vez, né, eu estou testando fazer aqui direto pelo YouTube, né? Eu confesso que eu estava tendo mais facilidade de ver também pelo Facebook, né? E o YouTube. O Instagram é um pouco mais complicado de eu conseguir acompanhar os comentários, né?
Beleza, vamos ver os comentários que eu consigo ver aqui que estão aparecendo agora. Francisco Fábio. Oi, tio, tudo bom? Boas tardes, olha o brother aí, beleza? Débora, olá, Débora, tudo bom? Esther, opa, Esther, beleza? Beleza. Então, vamos continuar, né? Então, vamos passar para a continuação aqui. Opa. Onde está? Opa, beleza. Bom, então continuando aqui, né, vamos finalizar, né, vamos finalizar com duas dicas de leitura, né, duas dicas de leitura do HGGP, né, são livros conhecidos já, né, o pessoal que estuda o Cariri, né, tem outras pessoas que já estudam, mas ainda não conhecem, né, e é mais para os novatos mesmo, né. Os livros são os seguintes, né, o primeiro, obviamente, né, é o Ramificações Genealógicas do Cariri Paraibano, né. É impossível você começar ou manter qualquer discussão genealógica sem citar os nomes dos irmãos Tarcísio e Martinho de Noá Medeiros. Impossível. Esse livro, o Ramificações Genealógicas Paraibano, foi publicado em 1989, né, e é o resultado de um extenso trabalho de mais de 8 anos de pesquisas em loco, né, aquela genealogia de raiz. Né, assentos de batizados, casamentos e óbitos, testamentos e inventários, além de entrevistas com as famílias pesquisadas, compreendendo os descendentes do casal Domingos Faria Castro português, né, com Isabel Rodrigues de Oliveira, né, que era uma das filhas do Pascácio de Oliveira Ledo, né, do clã dos Oliveira Ledo. Né. Esse aí, então, é a dica de leitura, né, uma das dicas de leitura do HGP, o Ramificações Genealógicas do Cariri Paraibano. O outro, também, né, do mesmo autor principal, né, que é o Tarcísio de Noá Medeiros, chama-se Freguesia do Cariri de Fora. Né? Ele é um livro que foi publicado em 1990, né, posteriormente ao Ramificações, mas o que ele traz? Ele traz à luz o livro de batizados número 3, da antiga paróquia de Nossa Senhora dos Milagres. Essa Nossa Senhora dos Milagres, ela foi freguesia, né, foi a sede da freguesia, estabelecida em 1750, na atual cidade de São João do Cariri, lá em Paraíba. Salve São João do Cariri, né, que fez aniversário essa semana. E que a cidade, né, aquela sede, representava e mantém os assentos históricos de indivíduos e famílias que viviam numa área geográfica que representa mais de 1/3 do território paraibano, né, hoje em dia. Né? Tá aí a dica de leitura da semana, né? São esses dois livros, né? O Ramificações e o Freguesia do Cariri de Fora, né? São livros imprescindíveis aí para quem está se aventurando na genealogia, né? Da Paraíba, especificamente ali dos Cariris, né? Dessa região, né? Então, são livros que são essenciais para você obter, né? Minha sugestão aonde conseguir, né? A minha primeira sugestão seria estante virtual, né? Mas se você encontrar estante virtual dificuldade, né, ou está muito caro, eu sugiro se você entrar em contato com a paróquia de Cabaceiras, né, lá na secretaria da paróquia, né, que é administrada pelo pároco João Jorge, né, o nobre padre João Jorge, também um outro historiador, né, muito preocupado com a história, né, da região, né, ele faz registros, ele escreveu livros, né, importantíssimos, né, que retratam a história, né, a cultura do povo lá. E tem a sua secretária, né, a Diana, que ela toma conta lá, né, e eles costumam ter um pequeno estoque lá desses livros, né, que é tanto o Freguesia do Cariri de Fora como Ramificações. Né, então, tá aí a opção de você poder obter esses livros. Aproveita e ajuda a igreja lá. Né. Então, essa aí é as dicas de leitura de hoje. Né. Muito obrigado, um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães, né, um feliz Dia das Mães para as nossas mães que já não estão mais aqui conosco também, as nossas avós, as nossas bisavós, né, todas aquelas que nos trouxeram, né, nos fizeram estar aqui hoje em dia. Né. Muito obrigado por quem acompanhou a nossa live até o momento, né, teve a paciência, né, de nos assistir nessa segunda live do HGP. Se você gostou da apresentação, se teve alguma coisa ou outra que foi útil você saber, né, você conhecer um pouco mais sobre umas notas históricas,
sobre pesquisas genealógicas, né? Se ainda tem dúvidas, ideias, sugestões, até de tópicos, né, que a gente pode mencionar, né, ou se não for na live, nos próprios grupos, né, lá no HGGP, tanto da Paraíba quanto do Pernambuco, né, deixe seus comentários por lá, deixe seus comentários por aqui, né, e compartilhe, né, compartilhe essa live aí com seus amigos, outros doidos, né, interessados em genealogia e história, né, da Paraíba e de Pernambuco. Abraços fraternos, né, bem-haja. Opa, peraí, deixa eu passar aqui para poder dar o tchau para todo mundo. Cadê? Opa, beleza. Então, pois é, mais uma vez, né, abraços fraternos, bem-haja, um excelente fim de tarde, uma excelente noite para todos, né, mais uma vez, um feliz Dia das Mães para todas as mães, né, e até a próxima. Boas noites a todos, aproveitem o resto do dia. Tchau!